vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Eu também estou bem, com muita saudade de vocês, viu? E pra gente iniciar a nossa aula, nós vamos começar com a oração, tá? Então nós vamos colocar os nossos corações nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor, e pedir para que Ele traga paz ao nosso coração, que Ele venha acalmar o coraçãozinho de vocês para esse tempo que nós vamos ter agora, que vai ser um tempo muito bom. Vamos lá, vou pedir para vocês fecharem os olhinhos, juntarem as mãozinhas e abaixar a cabeça de vocês para a gente falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por esta aula. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Abençoa, Pai, cada lar, cada criança, Senhor, que está assistindo esta aula. Que o Teu Espírito Santo traga paz, que o Senhor esteja assim colocando cada coraçãozinho, aquietando diante da Tua presença. Que cada mente, cada coração seja levado ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Deus, Ele recebe as nossas orações e Ele se alegra quando nós falamos com Ele. Uma coisa também que Deus fica muito feliz e que Ele gosta é de louvores, é que nós exaltemos o nome do Senhor. Por isso, agora nós vamos louvar ao Senhor juntos. E vocês já conhecem, já lembram da música, então não vai ter dificuldade. Vamos lá? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. O Senhor é muito bom. E ser parecido com Deus, com Jesus, é a melhor coisa que tem, crianças. Porque é a vontade de Deus que nós sejamos parecidos com Ele a cada dia mais. Como nós combinamos, hoje nós vamos continuar aprendendo libras dos nomes do Novo Testamento, dos livros da Bíblia, certo? Nós já aprendemos 4, hoje nós vamos aprender 13 e na próxima aula a gente finaliza. Combinado? Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo, Tito. Oi pessoal, hoje nós vamos aprender os nomes dos livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Tchau! A nossa história, ela está no livro de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. E o nosso versículo, ele está em João, capítulo 5, versículo 6, parte B. Eu vou ler o versículo todo, mas nós vamos memorizar só o finalzinho do versículo. E diz assim:
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus, crianças, ele fez essa pergunta para uma pessoa. Queres ser curado? João 5, versículo 6, parte B. Então, são 3 palavrinhas, mas muito importantes. Queres ser curado? Uma pessoa que está com uma doença, com um sentimento ruim, ela precisa ser curada, não é verdade? Então, essa pergunta, Jesus ele fez para este homem e ele faz para nós hoje. Queres ser curado? Então, vamos ver, crianças, na nossa história, quem é este homem que Jesus fez a pergunta e o que aconteceu. Diz que Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, porque ia ter uma festa lá dos judeus e ele ia participar. E na cidade de Jerusalém haviam mais de uma entrada, e Jesus entrou pela entrada das ovelhas. A entrada das ovelhas, ela era conhecida por causa dos tanques que tinham naquela entrada, naquele local. Porque os tanques eles eram construídos para abrigar a água da chuva e eles eram bem fundos. Dentre todos esses tanques, tinha um tanque chamado Tanque de Betesda. E esse tanque, ele era muito famoso. Porque, crianças, as pessoas acreditavam que num determinado momento não se sabia o dia, não se sabia quando, mas elas acreditavam que um anjo vinha e agitava as águas. Quando ele terminava de agitar, quando as águas se acalmavam, a primeira pessoa que pulasse ali dentro, se ela tivesse alguma doença, ela saía purificada. Ela era curada da sua doença. As pessoas não sabiam o horário, nem o dia, nem o mês que aquele anjo ia fazer isso. Então, todos os dias, muitas pessoas se reuniam próximo desse tanque. Então, iam leprosos, iam pessoas cegas e ficavam ali aguardando o movimento das águas. Ficavam ali aguardando no movimento das águas, após aquele movimento, para mergulhar. E dentre essas pessoas tinha um paralítico. O que é um paralítico? Paralítico é uma pessoa que perde os movimentos das pernas e não consegue mais andar sozinho. E fala que tinha um homem paralítico. Este homem, crianças, ele não nasceu paralítico. Ele perdeu os movimentos. Então, ele sabia andar, correr, E, de repente, ele ficou assim. Fazia, sabe quanto tempo? 38 anos que ele era paralítico. Hoje, crianças, pessoas com deficiências têm uma vida normal, porque os paralíticos têm cadeira de rodas, conseguem andar, fazer tudo o que precisam. Nós temos até os esportes, os Jogos Paralímpicos. Todos praticam esportes também. Nós temos mais recursos hoje, mas naquele tempo não tinha. Então as pessoas com deficiências, elas passavam muitas dificuldades, elas tinham muitas necessidades. E aquele homem era muito difícil para ele, era muito difícil, porque para ele andar ele tinha que se arrastar para chegar nos lugares.
E ele, sabendo daquele tanque, todos os dias ele pegava a caminha dele e se arrastava até o tanque. E ele ficava bem próximo, crianças, aguardando. Ele não sabia o dia nem a hora, mas ele ficava ali, esperando. Porque a qualquer momento poderia ser que o anjo viesse. Então era a oportunidade que ele teria. E então, crianças, todas as vezes, fala que, e aí, quando aquilo acontecia, que as águas se mexiam, aquele homem começava a se aproximar. Quando acabava o movimento das águas, que ele estava quase chegando no tanque, uma pessoa era mais rápida e era mais rápida e pulava lá dentro e saía purificada. E aquele homem, crianças, ele ficava novamente ali, triste, chateado, porque mais uma vez ele não tinha conseguido. O anjo não avisava quando ele ia, mas ele toda vez ele tentava e não conseguia. Mas naquele dia que Jesus estava naquela cidade, algo muito bom poderia acontecer. Jesus, observando aquela situação, todas aquelas pessoas ali, aquele monte de gente doente, ele se compadeceu daquelas pessoas. Ele olhou aquela situação e no meio daquelas pessoas, ele viu aquele homem ali deitado. Então, ele chegou perto daquele homem e ele perguntou: "Queres ser curado?" Jesus sabia quem era aquele homem, mas ele mesmo assim perguntou. E o homem, ele disse: "Senhor, eu quero, mas toda vez que eu estou quase lá, quase chegando no tanque, uma pessoa vai na minha frente e pula, e é curado. E então eu fico novamente para trás. Eu não tenho quem me ajude." Ele se lamentou, crianças, ele explicou para Jesus. Ele não tinha quem ajudasse ele. Mas o que ele não sabia era que Jesus poderia curá-lo naquele dia. Ele não sabia disso. Então Jesus disse: "Pois eu lhe digo, levanta-te, toma a tua cama e anda." Ao ouvir as palavras de Jesus, ele se levantou, pegou a sua cama e foi para sua casa, foi embora, crianças, andando. Ele foi curado. Aquele homem paralítico foi curado. Crianças, Jesus é o único que tem poder para curar, para nos livrar de toda e qualquer situação. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas dores. Então, criança, você que tem uma situação difícil, que está precisando de ajuda, fale com Jesus, converse com Ele. Tenha Jesus no seu coração como seu amigo, porque Ele é nosso amigo. Ele é o nosso protetor. Fale tudo para Ele, porque Jesus escuta e responde. Assim como Ele ouviu daquele homem,
Ele quer ouvir de você, Ele quer que você fale com Ele. E Ele curou aquele homem, não curou? Então Ele também pode curar você, Ele pode te ajudar em tudo que você precisar. Conte com Jesus para tudo. Deus abençoe.